Existem vários lugares no mundo super famosos pelos vinhos e a região da Toscana é um desses lugares, mas não a região toda de Toscana, mas sim Chianti, que é onde nós estamos agora, e a gente vai contar uma história muito interessante para vocês. Começando mais um dia! Que alegria! Direto de Brolio! Estamos em Brolio e aqui, nesse lugar, nasceu toda a história. Quer dizer, nesse lugar não, mas no castelo ali em cima nasceu a história do vinho que é muito famoso, que chama Chianti. Aqui na região existem inúmeras vinícolas e nós escolhemos uma muito importante que tem muita relação com a história do vinho Chianti. A gente está na vinícola que se chama Ricasoli ou Ricasoli, como é a maneira correta de dizer. E essa família chegou aqui na região em 1141. E o castelo que está lá no alto é onde tem muita história da família e a gente vai visitar agora. Estamos dentro do castelo de Brolio e tem tanta história, né? Todo castelo que a gente visita sempre tem muita história. Mas esse castelo aqui, ele tem uma história importante porque no final de 1500 ele foi quase totalmente destruído por Siena. Apesar de Brolio hoje fazer parte da província de Siena, né, da região de Siena, ela originalmente fazia parte da região de Firenze, de Florença. E o que aconteceu? Esse castelo é de uma família que chama Ricasoli. Eles construíram esse castelo por volta de 1141, que foi quando a família chegou aqui. Então imagina só quão antigo é. Então parte dessa torre aqui, que a gente consegue ver perfeitamente, era lá de 1141. Depois, quando teve essa batalha e Siena destruiu esse castelo e decidiram reconstruir logo em seguida, você consegue ver um outro tipo de pedra que foi utilizada na reconstrução desse castelo. E outra coisa muito legal que dá para ver aqui em relação a essa reconstrução foi a capela, porque parte da capela também foi reconstruída por uma pessoa que é muito importante. Bettino foi a pessoa que decidiu reconstruir parte dessa capela para estender ela, para fazer a cripta da família Ricasoli. Mas esse Bettino que reconstruiu, né, que decidiu estender essa capela, ele é importante porque foi ele quem criou a fórmula do vinho Chianti, que é o vinho famoso aqui da região. A cripta da família tá aqui embaixo. A partir desse degrau foi a parte da reconstrução, mas foi tão perfeita que até mesmo os desenhos, as pinturas, e aqui a parte de baixo é onde é a cripta. E essa aqui é a parte antiga. Estamos aqui na cripta. Eu achei que a gente não ia descer aqui, mas aqui eu aprendi uma coisa muito interessante. Ela estava explicando que antes existiam duas famílias, né? E tem dois brasões no mosaico ali da igreja. E ela falou assim: eu vou explicar por que esses dois brasões eles se uniram para formar o que a gente tem hoje. E aí ela foi mostrar como é que vieram essas famílias, né? E ela falou que aqui na Itália as crianças, né? Uma família, um casal, quando tem um filho, só levam o nome do pai, não levam o nome da mãe. Então, uma família, né? Um brasão, era uma família, um casal que tiveram uma menina, e aí como tiveram só uma menina, essa menina não pôde levar o nome da família da mãe, porque ela só leva o nome do pai. Mas graças a que ela casou com outro cara que pôde levar o nome do pai, aí o nome da família continuou. Em 1861, o rei da Itália veio aqui para agradecer o Bettino, porque o Bettino ele ajudou muito na unificação da Itália. Então, o que o Bettino fez? Ele foi preparar, né, um quarto para a estadia do rei. Então, o que acontece? Esse quarto não podia ser no mesmo lugar do castelo onde ficava o Bettino, né, a família. Ele preparou o quarto para o rei em um outro lado, que fica nessa torre aqui onde eu tô, atrás de mim. Só que o que acontece? Quando o rei chegou aqui, o rei só ficou 3-4 horas aqui, a visita foi muito curta. Então imagina o desastre que foi, né, toda essa preparação, porque não foi só um quarto, eles prepararam 4 quartos pro rei. Enfim, agora a gente vai subir e vai conhecer um pouquinho ali dentro. Levaram 1 ano para construir o quarto e nunca foi usado pelo rei.
essa torre, todos esses quartos que deveriam ser do rei, né, que eram para receber o rei, eles foram transformados num museu. A gente está numa parte aqui muito interessante porque esse aqui é o quarto das armas. Parece ser uma coleção de armas, mas não. Isso aqui são todas armas que pertenceram à família desde 1300 até o século XIX. E é muito legal porque a gente primeiro consegue ver a evolução dos armamentos, né? Desde lanças, espadas, armas, as armaduras. E o legal é que no passado nada era jogado fora, né? Então, por exemplo, o que antes era um capacete, eles utilizaram por muito tempo para carregar água, porque servia como se fosse um balde. E é muito, muito interessante ver isso e entender que, poxa, desde os 1300 isso continua sendo parte, né, do armamento da família. Esse foi o Bettino, um homem muito importante, não só na história aqui da família Ricasoli, mas porque ele foi primeiro-ministro aqui na Itália, mas também que ele ajudou na unificação da Itália, né? E aqui são todas as condecorações que ele recebeu. Mas uma coisa que ele fez que foi super importante e fica até hoje, porque ele foi a pessoa que formulou a receita do Chianti, né, que é o vinho famoso aqui da região. Tem um jornal aqui, esse jornal existe até hoje, né, o La Nazione, é da data de 1859. Mas nessa época, nesse período que foi a unificação da Itália, porque antes eram como se fossem estados separados e decidiram se formar num único reinado, né, o Kingdom da Itália. O Bettino foi uma das pessoas que articulou justamente para dessa união. Bettino era um cara tão importante que ele também é cofundador desse jornal que existe até hoje. E aí aqui nessa sala tem vários quadros da época dessa unificação, porque aqui tem, por exemplo, quando o Bettino anunciou a unificação. Ali fora tem a praça em Firenze, das pessoas todas muito felizes, celebrando quando foi anunciada essa unificação. E aí tem a bandeira da Itália. Eu perguntei pra guia se a bandeira da Itália, né, que a gente conhece hoje, que é aquela listra verde, branca e vermelha, se data dessa da época. Ela falou que tem quase certeza que sim. É interessante, né, porque na pintura mostra justamente várias pessoas assim, com a bandeira. Todos felizes. Todos felizes, todos celebrando. E esse salão aqui, onde foi anunciado a unificação da Itália, fica naquele famoso castelo, né? Aquela famosa torre, prédio que tem lá em Firenze, que tem uma réplica do Davi em frente, que hoje é um museu, mas é onde o Davi fica, o original, o Davi original fica. Mas na sala, essa sala não é museu, essa sala continua sendo o que era lá em 1861. E esse é o quarto que eles construíram para o rei. Nunca foi tocada, nunca foi utilizada. Tinha até lareira. Tinha até lareira. É ingrato. Mas olha só, porque o encontro só durou 3 horas e foi bem no pé do morro. O castelo tá lá no fundo. E aí tá ali o Bettino conversando com o rei. E o rei justamente veio aqui agradecer ele pelo que ele fez pela Itália. Aí ó as bandeirinhas ali, ó. O Bettino, ele não criou a fórmula do Chianti por acaso. Ele estudou muito. Ele viajava muito para a França justamente para poder aprender sobre as uvas e sobre as mesclas que existiam lá, para que ele pudesse criar uma... Acho que nem foi por acaso, né? Ele foi testando. E ele também era apaixonado por botânica. E aqui, a escrivaninha dele tem muitos livros sobre o vinho. Tem um livro aqui chamado Vinificação. E tá sendo uma experiência incrível. E eu preciso contar um fato que aconteceu hoje. A gente tá fazendo essa visita com uma pessoa, né? Ela que faz parte da família. E foi muito legal. Quando a gente chegou aqui, a gente veio com carro. E a gente entrou no castelo com carro. Os portões foram se abrindo. A gente ficou brincando. Uau, que experiência, né? Uma experiência única que talvez nunca vai se repetir. Entrar num castelo desse de carro, sabe? Fazendo todo o percurso. Porque tem estacionamento, só que fica na parte de baixo. Então todo mundo que chega aqui para visitar o castelo, deixa o carro lá embaixo, no estacionamento, e faz um caminho, uma parte muito bonita caminhando. A gente tá fazendo um tour praticamente sozinhos, eu e a Mi, né, e a guia, e é uma região assim linda, linda, linda. A gente acabou de ver no mapa aqui, toda essa área, ela mostrou que toda a parte verde que está no mapa são vinícolas. Existem inúmeros produtores de vinhos aqui, e essa foi a vinícola que nós escolhemos para fazer o passeio, porque de tantas, quando a gente pesquisou e a gente viu a história dessa vinícola, a gente disse, não, a gente precisa ir lá, conhecer a história, visitar o Castelo de Broglio e também passar o dia lá, né, fazer a degustação, que a gente vai fazer daqui a pouco, e no final jantar
passar a noite aqui, porque uma das coisas que a Toscana tem, né, é o agroturismo. É você vir para Toscana, conhecer, né, passar alguns dias aqui, conhecer as regiões, as cidadezinhas, mas também ter a oportunidade de jantar e dormir aqui. Olha a tranquilidade. Só dá para ouvir o barulho dos pássaros. Desse ponto do castelo, a gente consegue ver Siena lá no fundo. E é engraçado, porque ela falou que Siena sempre foi contra a Broglio, né? Que é a cidade, a região onde nós estamos agora. É claro que hoje essa zona faz parte de Siena e não mais. Existe essa briga entre um e outro, mas já foram rivais no passado. E talvez porque o ponto muito privilegiado, porque daqui a gente conseguia ver Siena, né? Então imagina, os cavaleiros, enfim, vinham de lá, era muito fácil se preparar para batalha, talvez. Gente, olha que incrível essa vista. Para mim é um dos lugares mais bonitos que tem aqui do castelo. Mas tudo é bonito. Aqui ela estava contando que tem algumas marcas aqui no castelo e até na árvore tem um buraco aqui. Foram bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, aqui na árvore entrou uma bomba e ficou esse buraco aí na árvore, ó. E aqui a gente consegue ver, ó, na parede, ó, do castelo, todas essas marcas são marcas das bombas. Mas o castelo não foi destruído. E eu não me canso de ver aqui, ó. Olha que maravilhoso. E o dia hoje era para chover. Ela até disse, ó, vocês não vão conseguir visitar porque vai chover. A gente falou, não importa, a gente vai aí, a gente espera uma janela, né? Quando parar a chuva a gente faz o passeio. E o dia é maravilhoso. A gente tá num conto de fadas, não tá? É impressionante, é muito, muito lindo. Num castelo de carro. A gente voltou agora para fazer a degustação. O castelo fica muito próximo aqui do restaurante e também da vinícola, né? E do local que a gente vai fazer a degustação. E em frente tem um estacionamento, que é a área de motorhomes. É a área que a gente vai passar a noite aqui, mas enfim. Então vamos entrar e provar o vinho, que eu tô muito curioso, né? A gente já se falou tanto do vinho de Chianti aqui, né? Os vinhos aqui da região, só que eu não provei ainda, os vinhos de Broglio. Então vamos provar. Interessante, uma uva que é parte, né, da composição do Chianti é a Sangiovese, e eles fazem o vinho só com essa uva, e eles fazem muitos testes em solos diferentes aqui. Então tem um vinho, um tipo de vinho que ele é o Sangiovese, só que a uva ela foi plantada em diferentes solos, e aí ele tem um resultado de um vinho diferente. E olha só como é que é impressionante, né? Quanto mais se aprende, mais detalhes vão surgindo que fazem toda a diferença. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de provar esses vinhos, mas eu gostaria de entender se o meu paladar é apurado o suficiente para sentir a diferença de um sabor de um vinho pro outro. E aqui tá o segredo, né, Mê? Aqui tem a fórmula do vinho Chianti. Interessante porque na época que o Bettino escreveu essa fórmula, era uma época que o vinho não era o que a gente tem hoje, né? Com tanto requinte e sofisticação. Era uma bebida do dia a dia, as pessoas produziam isso em casa, pisando a uva e sem muito segredo para produzir aquilo que provavelmente eles aprendiam com os pais, com os avós e ia passado de geração em geração. E a partir do momento que ele criou essa fórmula, as coisas começaram a ser produzidas com um pouco mais de cuidado. Então ele fala assim, olha, a Sangiovese com uma outra uva é a que vai dar um determinado resultado e que não é para misturar uva branca se vocês quiserem envelhecer o vinho, porque isso vai tirar a suavidade, né, a leveza do vinho. Ontem mesmo a gente provou um vinho e estava se perguntando, né, de como é que a gente consegue apurar o nosso paladar para entender a diferença de um vinho para o outro. E eu acho que é justamente provando coisas diferentes, mas lendo sobre isso, porque a gente fala assim, ah, nossa, uma uva, aquele vinho que eu provei era de Sangiovese. Ah, será que tem uma mescla com outro tipo de uva? Como é que eu sinto isso?
E aí vai aprendendo. A gente tá tendo a oportunidade de visitar aqui a parte que fica os barris, né? Onde eles colocam vinho para envelhecer. Ela tava contando que essa área aqui tem uma média de 3.000 barris e que os vinhos aqui, eles ficam até 8 meses, assim. Eles ficam nesses barris. A parte de baixo também, ela falou que tem um barril maior. Todos esses barril eles trazem, eles compram da França. Depois, passado esse tempo, que alguns vinhos ficam menos tempos, alguns mais tempos. E depois eles colocam na garrafa, né? Que é onde deixa envelhecendo mais tempo. Agora eu vou dar dica de ouro pra você. Se você quiser provar um Chianti clássico, porque toda essa zona é chamada de Chianti, são os vinhos que são produzidos de Firenze a Siena, nessa região aqui. Só que pelo mapa é difícil saber se é um Chianti clássico e tal. Então, a maneira mais fácil de você saber se você tá tomando um Chianti clássico não é só pelo título na garrafa, mas atrás vai ter um galo preto. E aí isso vai dizer se você vai estar tomando um Chianti clássico. E super recomendo para que você prove pelo menos uma vez na vida. Claro, se você vier nessa região, ficar atento do que é, se é um Chianti ou um Chianti clássico. Eles colocam as taças aqui dos vinhos que a gente vai provar, né? E o legal é que eles imprimem, né, esse papelzinho com o nome dos vinhos que você tá provando e a data. É como se fosse uma lembrança, porque as pessoas levam para casa para recordar que você esteve lá nesse dia e provou tal vinho. Eu achei muito legal. Nós estamos na Toscana, que não é uma região famosa pelos vinhos brancos, mas alguns anos atrás eles investiram bastante para poder produzir um vinho branco que tivesse personalidade. E ela tá contando sobre o blend que fizeram justamente para chegar nessa mescla. E esse vinho branco é um vinho que não pode ser servido muito frio. Geralmente são os vinhos brancos, né? A gente toma mais geladinho. Esse não pode ser servido muito frio, mas também não temperatura ambiente. Ele precisa ser um pouquinho só fresquinho, porque aí o perfume dele fica totalmente diferente. E ela inclusive falou, olha, prova, depois que você provar os outros vinhos, você volta no vinho branco para sentir novamente o perfume, porque tem um perfume de buquê, que ela falou, não sei, talvez de ramos de flores. Agora a gente tá provando o vinho que foi uma homenagem ao Bettino. Eles quiseram produzir um vinho que fosse muito parecido com a receita, né? Com a fórmula original do Chianti. Então eles criaram esse vinho, que é bem leve, é maravilhoso, é o tipo de vinho que eu gosto. Ah, e nele tem a etiqueta, né? Tem o galo. E na frente tem o brasão da família, a junção dos dois brasões que a gente mostrou antes lá no tour. Agora nós vamos provar Castello di Broglio, que é um dos vinhos mais especiais da casa, e ele é especial porque eles selecionam as melhores uvas de todo aquele campo, né, de todos os campos que eles têm aqui. Eles selecionam as melhores Sangiovese, que é o tipo de uva. Ela tava falando que é um vinho muito elegante. Tô parecendo elegante provando esse vinho? Demais. Que bom, vou provar. Esse também é 2016, que diz que 2016, foram uma das melhores safras. Muito bom. Esse vinho, ele fica 18 meses no barril, muitas vezes um barril novo ou um barril de segunda, ele só usa 2 vezes, e depois ele fica um tempinho envelhecendo na garrafa. E é um vinho que é justamente feito para poder ser envelhecido. É um Chianti clássico, mas um pouco mais envelhecido. É muito bom. O Guapa participou um pouco da festa, né? Da festa, Majinho. Assim que a gente entrou para fazer a degustação, tinha uma bicicleta bem legal, assim. Eu perguntei, mas por que essa bicicleta tá aqui com uma plaquinha de Heroica? E ela disse que Heroica é um evento muito grande que acontece todos os anos aqui, onde os ciclistas, eles vêm com aquelas bicicletas vintage, né? Então os competidores, os ciclistas e todo mundo que vem acompanhar, né, esse evento, eles vêm aqui para a região, eles passam um fim de semana, eles curtem, passeiam. No sábado de noite eles bebem vinho a madrugada toda. E domingo de manhã começa a competição às 5 da manhã. E essa competição vai até domingo de noite. Por quê? São 209 quilômetros o percurso. E o mais engraçado, que ela comentou, que durante o percurso, né, tem várias paradas, pontos de paradas, onde eles dão sanduíche, salame, queijo, né? E muitos dos ciclistas, eles não levam água na bicicleta, eles levam um suportezinho com vinho, e no meio do caminho também eles oferecem vinho. É muito legal. Ela falou que uma pena que esse ano não vai ser possível ter esse evento, mas o ano que vem sim. Então eu e a Mi, a gente já falou, olha, quem sabe o ano que vem a gente já se organiza para vir assistir esse evento, né? Desfrutar mais um pouco da região, da hospitalidade deles aqui, porque eles são, assim, são uns amores, assim, muito simpáticos, nos trataram muito bem, estão nos tratando bem, né? Então agora a gente vai nos organizar um pouquinho aqui no motorhome, fazer umas coisinhas, porque logo logo a gente tem um jantar
que a gente foi convidado para jantar lá na Osteria, que é o restaurante aqui da vinícola. Olha, caiu a noite, mas o dia não acabou, porque agora a gente veio na Osteria de Brodio, que é o restaurante, né, que eles têm aqui na vinícola. E olha que lugar maravilhoso. Tava dizendo para mim que lembra muito os pubs da Inglaterra, quando a gente viajou de motorhome lá. Tranquilo, Mi, de novo, só eu e tu aqui. Parecia os pubs no verão, né? É, no verão. Que aí tem a área externa, dá pra aproveitar. Porque aqui já tá fazendo... Quanto tava fazendo? 14 Tava graus? 16 graus, eu acho. 16 graus à tarde. Agora já deve estar o quê? 14. Ó, Mi, aqui também, ó, a gente tava falando do agriturismo. Aqui, ó, Agri Room. Aqui eles têm quartos também. You are like gold dust over me, just like an angel set me free. Eu não canso de dizer que esses lugares, eles transmitem uma paz, né, uma tranquilidade, porque é tudo muito calmo. Eu tô perguntando pra Mirella, será que a gente vai ser os únicos aqui? Ou talvez esteja muito cedo, né, porque o restaurante abriu às 7h30 e a gente veio às 8 horas agora. A gente marcou uma mesa para as 8. Eu tô morrendo de fome, morrendo de fome. I don't need an answer, just need some space. Don't let me darken your front door. That is not what I came here for. Espinafres Ali, da região. Aí eu falei, gente, eu preciso pedir como acompanhamento, né? Aí a gente saiu da Sardenha, mas a Sardenha não saiu da gente, porque a gente pediu um curligione, mas esse, ao invés de ser recheado com batata, menta e queijo, ele tem repolho e a massa também é diferente, é uma massinha verde e esse molhinho vermelho que tem aqui do lado é de mirtilo, totalmente diferente daquele que a gente provou lá na Sardenha. Curiosa, mas antes eu vou comer um espinafre. Maravilhoso. A gente provou isso que você de mostrar. Mas enfim, são os curligiones. E o que me chamou a atenção é que primeiro, a batata que tá dentro aqui, ela tem muito mais um sabor de purê de batata do que o curligione da Sardenha. Talvez porque o curligione da Sardenha ele é temperado com menta e um pouquinho de queijo. E esse eu acho que é só batata mesmo. E esse tem um molhinho de mirtilo, um adocicado, sabe? Aproveitando o gancho que a minha fez um comparativo com os curligianos que a gente comeu na Sardenha, esse aqui dá de 10. Eu acho, na minha opinião, que esse aqui é fresco e é feito aqui. A compensação que a gente comeu lá deve ser industrializado. Como todas as opções de segundo prato aqui tinham carne ou peixe, a gente disse, ó, o que a gente pode, uma segunda opção sem carne. Daí ele sugeriu esse prato. Ele disse, ó, eu consigo fazer uma porção pra vocês ali de 8 ou 9 e eu acho que vai ser suficiente porque vocês já vão ter comido risoto, muito pãozinho, porque o pão tá delicioso também, o pão feito aqui na casa. E realmente, eu acho que é ideal, né, Mi? É maravilhoso, né? Até porque tem sobremesa depois, né? Hoje não vai ter gelado, mas tem uma sobremesa muito boa. É uma tortinha de limão com frutas vermelhas. Mas tá muito boa. Olha, eu pedi, como diz a Mi, segafredo, mas é semifredo de chocolate e coco. É tipo um sorvete duro. Uma tortinha mesmo. Nossa, muito duro. Maravilhoso. Maravilhoso. Tu vai gostar muito, Mi. Se eu conseguir cortar. Principalmente do coco. Caldinho de coco, muito bom. Que noite, hein, Mi? O que você vai fazer lá fora? Vou botar eletricidade. A gente tá num estacionamento, mas tem eletricidade. A gente só descobriu agora que a gente chegou ali e a gente viu a tomada. Gostou da noite? Deixa eu mostrar. Olha só, a gente tá nesse estacionamento aqui. Tranquilo. Vou fechar rapidinho, porque tá quentinho aqui dentro. E foi maravilhoso. Deixou a calefação pra guapa. É muito gostoso essa estrutura que eles criam nas vinícolas hoje, não só para receber as pessoas que viajam de motorhome, mas também as pessoas que viajam de carro, porque essa aqui também tem hospedagem. Então as pessoas, justamente quando saem de um restaurante, degustam os vinhos e tudo mais, não precisa sair dirigindo, até mesmo porque não é muito prudente. Então aqui a gente pode dormir com uma tranquilidade. Tinha mais pessoas no restaurante, então elas estão hospedadas provavelmente aqui nos quartos aqui na frente. E todos são experiências muito, muito, muito bacanas. E a gente tava até refletindo, assim, às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa
Não vou dizer... sem sentido, né? A gente comentou, por exemplo, que essa viagem a gente comeu muito sorvete, coisa que a gente faz sempre quando a gente vem pra Itália. Só que muitas vezes tu come sorvete todo dia, mas tu já não desfruta daquilo. Tu come, um sorvete. Só que se você economizar no sorvete, no cafezinho, em uma refeição, você pode vir desfrutar de uma experiência dessa que não é cara, assim, pelo que eles oferecem. Então muitas vezes, uma experiência dessa pode ser cara. Depende, é muito relativo. Se você, é tudo questão de escolhas, né? Ou você pode comer muitos sorvetes, ou muitas vezes economizar no sorvete, comer 1 ou 2. Se você quer saber quanto a gente gasta de sorvete, a gente fez um vídeo. De coisas aleatórias, a gente fez um vídeo, tá linkado aqui nos cartões, que a gente colocou exatamente quanto a gente gastou em um mês na Sardenha. Então você consegue ver isso. Mas enfim, é justamente pra gente fazer um paralelo, porque às vezes a gente fica refletindo mesmo, sabe? O que vale a pena a gente investir o nosso dinheiro relacionado a experiências gastronômicas? Porque pra gente, tomar um sorvete é uma coisa gostosa, uma experiência. Mas de repente viver uma experiência como essa, ela fica muito mais marcada na nossa memória, porque a gente fica lembrando, nossa, e quando a gente foi no restaurante tal? Quando a gente foi no restaurante tal? É gostoso ver isso. O Apita tá com a meinha vermelha dela. Olha só que bonitinha. A gente chega em casa, ela quer lamber a nossa boca, porque ela sabe que a gente come coisa gostosa. Na verdade, ela quer cheirar pra ver o que a gente comeu fora. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você for viajar aqui pela Itália ou pela rota aqui em Chianti, lembre-se, se você tiver o sonho de viajar de motorhome, a gente pode te ajudar com aluguel de motorhome. O link tá aqui na descrição. Ou se você quiser participar de um dos nossos grupos de viagem, que sim, a gente vive experiências de restaurantes muito bacanas. A gente prova vinhos diferentes, mas não aqui na Itália, mas em outro lugar na Europa. O link também tá aqui na descrição. As experiências são similares como a esse restaurante, porque são vários pratos, vários vinhos. E deixe aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!